Bom dia, gente, bom dia. Vocês vão bem? Que bom, que bom. A Assembleia é bonita, alegre, feliz. Também num dia que nem hoje não dá para ficar muito diferente, né? Feliz não porque as coisas boas estão acontecendo, mas feliz por causa da nossa esperança e por causa da nossa reunião fraterna. Aliás, parabéns, vocês cantam muito bem, viu? Cantam muito bem, parabéns. Queria agradecer muito o convite do Padre Paulo para poder estar aqui essa manhã. Obrigado, Paulo. Agradecer a Iracema também pela acolhida. Agradecer a todos vocês pela simplicidade da fraternidade. Essas coisas que fazem com que a gente se sinta em casa lá onde a gente chega, né? Lá onde a gente entra. Ontem à noite eu estava celebrando lá na paróquia onde eu ajudo, lá na paróquia São José, que fica no Jardim do Russo, na Vila Operária, em Perus. Vocês nem imaginam onde é que fica, né? Fica do outro lado da cidade, assim. Só atravessar São Paulo inteiro que a gente chega em Perus. Quando está saindo na direção de Campinas, que pega a rodovia dos Bandeirantes, o último aglomerado de casa que a gente vê saindo de São Paulo é a paróquia do Jardim do Russo, em Perus. E eu estava lá ontem à noite celebrando e estava dizendo que hoje de manhã eu não ia estar, porque estaria na paróquia Nossa Senhora do Carmo de Itaquera. E aí algumas pessoas me perguntaram: aquela da televisão? Falei: é essa mesmo, é da televisão. Padre, eles estavam na televisão, manda um abraço para eles. Então tá aí, o abraço da paróquia São José de Perus. Lá são 12 comunidades, 12 pequenas comunidades da periferia da cidade, realmente da periferia, né? Saiu de lá, já caiu fora da cidade de São Paulo, mas eles mandam uma saudação nessa manhã para vocês, e lá reunidos, celebrando a mesma fé, que lá também tem a missa às 10 horas, nesse horário. Então, as comunidades que se reúnem agora pela manhã também estão em comunhão com a gente aqui, porque estão em comunhão de fé. E essas coisas bonitas que fazem a nossa fé, a nossa presença no mundo, da mesma maneira que a gente se sente unido em comunhão também lá com o Papa Francisco, que celebrou ontem e celebra hoje também no Paraguai. Aliás, o Papa Francisco, que chama a atenção por causa de tantas coisas, a gente vai falar disso já, mas que essa semana inteira esteve visitando a América do Sul e esteve visitando exatamente os países menos importantes da América do Sul. No Equador, na Bolívia e agora o Paraguai. Quando a gente pensa em coisa ruim, a gente fala que veio do Paraguai, não é verdade? Coisa meio atrapalhada veio do Paraguai. Quando a gente pensa em coisa meio atrapalhada também, por diversas razões, a gente pensa na Bolívia, né? De lá vem coisa boa. O Equador a gente não sabe nem direito de que lado que fica, porque não faz fronteira com o Brasil. O Papa que visita a periferia, um Papa que se sente à vontade na periferia, e não apenas na periferia da cidade, mas na periferia do mundo, visitando os países pobres, animando as pessoas na sua fé. E essas coisas eu acho que fazem bem para nós. De um lado, porque são coisas que fazem parte da vida, e de outro lado, porque são coisas que fazem parte da fé. Do mesmo jeito que o Evangelho, leitura do Evangelho que a gente ouviu, capítulo 6 do Evangelho de São Marcos, é o começo do envio dos discípulos em missão. Até ali, até aquele momento, apenas Jesus tinha andado pelas vilas, pelos povoados, e tinha pregado o Evangelho do Reino. Agora, ele envia os apóstolos para fazerem a mesma coisa. E vão, 2 a 2, vão. Não apenas vão para lugares diferentes, mas vão para situações de vida diferentes. E nessas situações de vida que eles vão encontrar,
exatamente porque se trata de encontrar novas situações de vida. Não precisa se preocupar com bagagem, não precisa se preocupar em carregar peso, não precisa se preocupar com o tamanho da mala, nem precisa levar a mala, né? Vai, se encontram com as pessoas, anunciem o Evangelho do Reino para que todos se convertam. Vão para as situações de vida diversificadas. Quando a igreja hoje fala em saída, quando o Papa Francisco diz que quer uma igreja em saída, não é só para ir para lugares distantes ou distintos, mas para reencontrar situações de vida diferentes, aquelas situações de vida que, sim, fazem parte da vida e, sim, tem a ver com a nossa fé também, porque ou a nossa fé tem a ver com a nossa vida, ou a nossa fé não vale absolutamente para nada, não é verdade? Não, ou os remédios que a gente toma ajudam a saúde da gente, ou não presta para nada, não é verdade? Ou o time que a gente torce nos dá alegria, ou também não serve para nada, não é verdade? Então, ou a fé da gente nos ajuda a viver, ou não serve para nada. Porque a nossa fé, como todo comportamento religioso, não existe para nos preparar para a vida que a gente vai viver do lado de lá, mas existe para nos ajudar a viver a vida que a gente tem do lado de cá, porque primeiro tem que dar conta do recado aqui, para depois a gente pensar se a gente vai para lá, não é verdade? Ou vocês já estão pensando na janta? Alguém já está pensando na janta? Antes tem o almoço, não é verdade? Então é bom a gente dar conta de uma coisa depois da outra. Então é bom a gente dar conta da vida que a gente tem aqui, e para isso a nossa fé. E aí a nossa vida é cheia de coisas que a gente não preparou, é cheia de coisas que a gente pensava que ia ser diferente. Quando a gente era jovem, né, Paulo? Quando a gente era jovem no seminário, a gente pensava que a igreja ia por um caminho, né? Achava que a igreja ia por um caminho. Depois de uns tempos a gente percebeu que ela ia por outro caminho, né? Por outro caminho. Depois do Papa João Paulo II, depois do Papa Bento XVI, a gente pensou que a coisa ia se repetir, e apareceu Francisco. Então tem umas coisas assim que são, que nos surpreendem do lado positivo. Tem umas coisas que nos surpreendem do lado negativo. Eu, quando era moço, achava que eu ia ficar magrinho a vida inteira. Olha o tamanho da criança aqui, né? Não, as coisas nem sempre acontecem do jeito que a gente pensa, do jeito que a gente imagina, do jeito que a gente sonha. As famílias que a gente constitui, a gente, quando constituiu, se programou que é para que as coisas funcionassem. E aí, de repente, tem uns engasgos no meio, as coisas não saem direito do jeito que a gente pensou. Aí a gente faz o quê? Mais importante, a nossa fé diz o quê? A gente fez amizades, a gente se relaciona com as pessoas, e a gente acha que as pessoas vão se comportar sempre dessa ou daquela maneira, e depois ali na frente a gente se surpreende porque as pessoas agem de outro jeito. E aí a gente se decepciona, e aí a gente faz o quê? Ou a nossa fé nos diz para a gente fazer o quê? A gente vota, a gente acha que a política vai andar por um lado, anda por outro, e aí a gente faz o quê? A gente achava que a criança ia ter saúde, e de repente a criança está doente, e aí a gente faz o quê? Joga fora. A nossa fé nos diz o quê? A gente pensou que a gente ia trabalhar a vida inteira e que depois ia conseguir uma aposentadoria, e que depois ia conseguir isso, ia conseguir aquilo, e a vida foi dando tombo na gente, foi dando tombo, e a gente faz o quê? Você sabe que no meio dessas confusões tem muita gente que perde a fé. Tem muita gente que perde a fé. Quer dizer, perder a fé é maneira de dizer, né? Porque ninguém perde o que não tem, na verdade. A fé que não ilumina a vida toda não é realmente uma fé. Mas deixa as práticas religiosas, deixa de crer em religião, em Deus, essas coisas não servem para nada. Nós fazemos o que diante das interrogações
ou como vocês disseram, nessa preparação para a festa de Nossa Senhora do Carmo, né? Diante das provocações que a vida nos faz, como é que a nossa fé responde? E aí eu queria lembrar a vocês uma coisa que é essencial na nossa fé, a coisa que é básica e que, de uma certa maneira, distingue a nossa profissão de fé. Nós cremos não apenas em Deus, nós não apenas cremos que Deus existe. O nosso negócio é muito, muito, muito mais profundo. Nós dizemos que Deus age na história. Essa é a nossa fé. Deus atua na história. Deus vive conosco na história. Essa faz toda a diferença da nossa fé cristã e da maneira da gente enxergar a vida. Então, não é só que Deus existe, não é só isso. Deus existe, e não é só que Deus está no céu. Deus está no céu, mas é que Deus vive conosco. A gente acabou de repetir, quando aqui o presidente disse: o Senhor esteja convosco. O que é que vocês responderam? Se Ele está aqui, no meio de nós, não é porque Ele veio dar um passeio, né? Veio, passeou, vai embora para casa, né? Veio, fez oi gente e vai embora. Não, Ele veio e Ele vive conosco. Então, essa afirmação de fé nós nunca podemos esquecer. Deus age na história. Posso pedir para vocês repetirem isso? Deus age na história. Olha, precisa ter confiança em Deus para poder afirmar a sua presença na história. Precisa ter realmente confiança em Deus. Porque ter fé não é saber que existe, né? Ter fé é confiar. Então nós confiamos que Deus age na história. Vamos repetir mais uma vez. Deus age na história. Nossa questão então, para conhecer Deus, é olhar para a história, é olhar para a vida, é olhar para o que está acontecendo. Porque naquilo que está acontecendo, Deus está participando, e a gente precisa olhar para o que está acontecendo e enxergar onde Deus está agindo e o que é que Deus está fazendo na história, para a gente poder conhecê-lo e para a gente poder ter clareza do que nós afirmamos. Então, a vida na periferia da cidade, nós que sabemos disso, a vida na periferia da cidade é complicada, não é verdade? Vocês têm aqui os mesmos problemas que tem em Perus? Tem problema de transporte? Não? Tem problema de violência? Tem problema de droga? Tem problema de emprego? Tem problema de criançada sem saber o que fazer o dia inteiro? Tem problema da criançada de 40 anos empinando pipa porque não tem o que fazer? Desemprego? Lá em Perus tem tudo isso. Aqui também tem. E se a gente anda pela periferia da cidade de São Paulo, ou pelas periferias de Belo Horizonte, do Rio de Janeiro, é a mesma situação. Se a gente ainda está aqui, se a gente ainda tem fé, e se a gente ainda persiste, se a gente ainda tem esperança, é porque Deus caminha conosco. Quem é doente sabe muito bem disso. Você tem uma doença crônica, né? Não vou curar ninguém, não, pode ficar sossegado, né? Tem uma doença crônica, tem uma doença no coração, pressão alta, diabetes, dor no joelho. Vocês têm essas coisas também, né? Quer dizer, alguns de vocês têm essas coisas também, né? Então, e aí a gente fala assim: como seria bom se eu sarasse.
Tem um padre que mora lá em casa, eu moro na casa dos padres idosos, lá em São Paulo. Tem um padre que mora lá em casa, que ele vivia atazanado com esse negócio de saúde. Cada dia que ele acordava, doía de um lado. Aí ele chegou para o médico uma vez e falou assim: doutor, pode ser sincero, pode me dizer o que é que eu tenho? O médico olhou para ele e falou: o senhor tem 90 anos. Porque a gente queria ter saúde, mas na verdade a gente queria ter 18 anos, né? Porque aos 18 anos tudo é legal, tudo é bonito, mas mesmo com todas essas doenças e dores que a gente tem, a gente desiste da vida? É melhor estar vivo com alguma dor do que estar morto sem sentir nada, não é verdade? Então, se nós estamos aqui teimando, vivendo, crendo, esperando, lutando, é porque Deus nos dá força para a gente continuar a nossa caminhada. Os pobres do mundo continuam vivendo porque Deus lhes dá força. O Papa esteve na Bolívia, Paraguai, são 2 países da América do Sul, onde tem uma presença indígena muito forte, muito forte. E o Papa teve a coragem de lá pedir perdão aos índios pelos pecados, pelos crimes que a igreja cometeu ou ajudou a cometer no período da conquista da América, quando milhões de índios foram massacrados. E o Papa disse aos índios que eles precisam agora renovar-se, encher-se de esperança para continuarem suas tradições, seus costumes, a prática de seus idiomas, de suas línguas, porque é isso que faz com que a vida continue. Então, os índios, todo mundo esperava que tivessem desaparecido, tivessem morrido todos. Se eles estão aí, se eles estão lutando, se eles teimosamente persistem, é porque Deus lhes dá força, Deus os ajuda, Deus age na história. Nossa questão é enxergar a ação de Deus, porque às vezes a gente parece criança mimada. Sabe como é que é criança mimada? Criança mimada cruza os braços, emburra e faz assim: não faço. E aí vai lá a mamãe com todo jeitinho e faz para a criança. Aí depois que fez, a criança faz aquele sorrisinho safado. A gente parece criança mimada, porque a gente fica dizendo assim: Deus, faça isso. Deus, eu queria que o Senhor fizesse aquilo. Deus, faça aquilo outro. Ai, Deus, o Senhor podia fazer isso. A gente quer que Deus resolva nossas questões. E sabe, vocês que são mães, vocês que são pais, quando vocês queriam, ou quando vocês querem, que o seu filho aprenda matemática, e ele, no meu tempo, chamava aritmética, né? Mas agora chama matemática, né? E ele chega com uma lição de casa para fazer, e ele diz: mas eu não sei fazer. Ah, mãe, eu não sei fazer. O que é que você faz? Você resolve a questão para ele? Ou você senta do lado dele e, sem saber resolver, porque você também não sabe matemática, né? Você fica dizendo para ele: o que foi que a professora disse mesmo? Como é que o professor ensinou? Que conta que é que faz? Mas é ele que tem que fazer a conta. Quando você está ensinando seu filho e sua filha a cozinhar, a fazer arroz, o que você faz? Você fica o tempo todo pegando na mão dele: não é assim, não pode fazer desse jeito, é daquele outro jeito? Ou você deixa a coisa correr para depois ver se vai ajeitando, como é que vai ajeitando, né? Pai não faz no lugar do filho. Se fizer, o filho não aprende nunca. E por isso que tem pai com 70 anos tendo que sustentar o filho de 55, porque o danado ainda diz que eu não consigo. Pai ensina, não faz no lugar. Deus não faz no nosso lugar. Deus nos ensina.
às provocações da vida, nós respondemos de acordo com aquilo que Deus nos ensina. E não tem jeito, gente. Deus nos ensina na vida. Não tem uma enciclopédia, não existe uma enciclopédia onde Deus escreve todas as receitas. Está na vida. A Escritura a gente usa para inspirar a nossa ação. E por isso que a Escritura continua sendo a mesma e continua sendo válida para hoje, porque ela não traz receitas, ela traz modelos de inspiração. A gente não faz que nem mamãe fazia, ou que nem papai fazia, mas a gente se inspira no modelo de mamãe e papai para a gente levar a nossa vida, a vida de cada um. Então, da mesma maneira, Deus nos ensina na vida, nos dando modelos, exemplos e, na maior parte das vezes, provocações, para que a nossa fé se torne forte o suficiente para poder enfrentar as situações da existência. A gente não pode pensar que seria possível a gente ter uma vida sem problemas. De vez em quando a gente sonha com isso, né? Eu queria tanto que na minha vida não tivesse falta de dinheiro, não tivesse falta de saúde, não tivesse falta de harmonia em casa, que lá não tivesse problema, que todo mundo se entendesse, que a gente tivesse uma situação confortável, a que tudo desse certo. Vocês também queriam uma vida assim? Tem não, sabe? Não tem não. Quando eu tinha 15 anos eu também queria ser super-homem, mas não tem não. Não é aí que a coisa funciona. Porque a vida da gente não é assim. E a vida da gente não é assim porque nós não somos seres completos, nós não somos seres perfeitos, nós somos gente em caminhada, em construção. E sabe qual é o bonito disso? O bonito disso é que a gente olha para frente, olha para trás para se inspirar, mas olha para frente para fazer. Porque o melhor dia da nossa vida não foi ontem, vai ser amanhã. O melhor de nós não é o que nós fizemos, o melhor de nós é o que nós faremos. A nossa salvação não está no passado para a gente voltar para trás. A nossa salvação está no futuro, no caminhar para frente. Por isso que nenhum de nós sonha em voltar para a barriga da mamãe, mas a gente sonha em fazer a nossa vida, a nossa história, seguir adiante. E seguir adiante significa que a gente não repete o passado, se inspira nele, mas faz a coisa nova. Ou vocês acham, as senhoras que usam ferro automático para passar roupa, vocês gostariam de usar ferro a carvão? O pessoal que toma ônibus para ir trabalhar queria tomar charrete, né? As diligências de antigamente. É assim que vocês queriam viver? Em vez de morar numa casinha, morar num buraco, nas cavernas, é assim? Não, não é. É para frente que a gente quer ir. É para frente que a nossa fé nos empurra. Para frente. E aí, então assim, né? Duas coisas. Deus age na história. A história, a vida, nos ensina modelos para a gente enfrentar as questões da vida. Em duas situações essa semana que nos marcaram a todos, não tem nada a ver com a gente, mas nos marcaram. Quer dizer, tem a ver conosco, claro, mas nos marcaram. Queria lembrar que essa semana, aqui em Itaquera, pode ter acontecido uma porção de coisas importantes também, mas os jornais noticiaram muito essa semana a crise na Grécia. Ouviram falar disso? Acompanharam mais ou menos lá o que está acontecendo?
A Grécia está numa situação econômica muito difícil, os bancos europeus emprestaram dinheiro para a Grécia, chegou a hora de pagar e a Grécia falou: nós não tem dinheiro, nós não temos dinheiro. E os bancos disseram assim: não quero saber, queremos dinheiro. E os gregos falaram: mas nós não temos. Não, tem que arrumar. Corta a aposentadoria, corta a saúde, corta serviço social, corta onde você precisar cortar, mas me arrume dinheiro que eu estou querendo, que eu quero. E aí o governo grego disse assim: não, não tem. E os bancos fizeram pressão, dizendo: se vocês não fizerem isso, vocês vão ficar sem um tostão furado no bolso. Aí o governo perguntou para a população: o que vocês querem que faça? Vocês querem que corte os benefícios sociais que vocês têm para a gente pagar a dívida para os bancos? Ou vocês não querem isso, vocês querem outra coisa? Pois bem, a população, 70% da população disse: nós queremos outra coisa, nós apoiamos o governo, nós não queremos que os bancos tenham a vida da gente nas mãos. Eles estão até hoje lá discutindo, os bancos se vão emprestar mais um pouco para pagar a dívida, e os gregos dizendo assim: nós não vamos pagar, nós não temos dinheiro. E dos nossos pobres, nós não vamos tirar o dinheiro. Porque vocês sabem que é assim que a coisa funciona, né? A hora que aperta em cima, é embaixo que arrebenta, né? Então, falta dinheiro lá, onde é que eles vão cortar? Aqui embaixo. É sempre na cabeça da gente que cai as coisas. Então, diante dessa mesma situação, como é que nós reagimos? A quem a gente dá razão? O que a gente coloca em primeiro lugar? A nossa resposta não é uma resposta simplesmente do que eu acho. A nossa resposta é uma resposta inspirada na nossa fé. E a nossa fé, ou seja, a ação de Deus na história, mostra que é preciso cuidar das pessoas ou cuidar dos bancos. O que é que vocês acham? É preciso salvar as pessoas ou é preciso salvar os bancos? O que é que vocês acham? O Papa Francisco falou que precisa salvar as pessoas e que uma economia que presta atenção apenas na salvação dos bancos não é uma economia humana, não é uma economia decente e é um sistema que precisa ser mudado, porque a economia deve estar a serviço das pessoas e não as pessoas a serviço da economia, porque o dinheiro, e ele citava Eusébio de Cesareia, Basílio de Cesareia, um dos primeiros padres da igreja, dizendo assim que o dinheiro é o esterco do diabo. E tem muita gente correndo atrás do esterco, ou cuidando do esterco, e vocês sabem muito bem para que serve esterco, né? E onde é que a gente deve pôr o esterco, né? Então, não se cuida das pessoas por causa disso. Segunda coisa que aconteceu essa semana foi, como eu citei, a presença do Papa nos países latino-americanos, Equador, Bolívia e Paraguai. A imprensa repercutiu algumas coisas da visita do Papa, mas os jornais da televisão, exceção do jornal onde vocês apareceram, que falou mais de 10 minutos do Papa, né, porque estavam vocês lá, importante. Os outros jornais não falaram notícia curtinha, né, sem repercutir as palavras do Papa, que o Papa falou algumas coisas extremamente importantes. Uma das coisas que ele falou, por exemplo, é que está errado esse negócio de concentração da mídia, dos meios de comunicação na mão de alguns, que querem, através disso, ditar a pauta do que seja importante na sociedade. Ou seja, a gente não discute aquilo que é importante para nós, a gente discute aquilo que a televisão manda a gente discutir. E esse negócio não está certo. Francisco é quem diz. E cá para nós,
nós concordamos com ele, né? Vocês pensaram também nessa preparação da festa Nossa Senhora do Carmo sobre a questão da mídia. A única coisa que a mídia apresentou foi aquele presente que o presidente da Bolívia entregou para o Papa, que tem o martelo, o Cristo crucificado, o martelo e a foice. E a imprensa xingou tudo isso, né? Onde já se viu, que provocação do presidente Morales entregar um símbolo comunista para o Papa, onde já se viu, olha que falta de respeito. Vocês viram essa imagem na televisão, né? E viram a imprensa xingando, né? O que eles não sabiam, ou que eles não contaram, melhor dizendo, é que essa imagem do Cristo crucificado, a foice e o martelo, sim, a foice e o martelo é o símbolo internacional do comunismo. E o Cristo crucificado ali é um desenho que o padre Luiz Espinal, que era espanhol, missionário na Bolívia nos anos 70, durante a ditadura militar na Bolívia, assassinado em 1980, o padre Espinal tinha feito esse crucifixo, esse desenho, para dizer que o cristianismo pode sim conversar, dialogar com quem é ateu, com quem é marxista, com quem é de outra religião. O cristianismo pode conversar com todo mundo e pode conversar também com os comunistas. Nós aqui dizíamos a mesma coisa nos anos 70. Pois bem, o padre Espinal, que fez esse desenho, foi assassinado pela ditadura militar em 1980 e o Papa Francisco lembrou do padre Espinal lá na Bolívia e parou na rua, um cortejo que estava passando o Papa, ele parou no lugar onde o padre Espinal foi assassinado, parou e pediu 1 minuto de silêncio em memória do padre assassinado porque entregou a sua vida a serviço dos pobres. Ele desenhou esse crucifixo. E o presidente da Bolívia entregou para o Papa, falou: foi o padre jesuíta, né, padre, que fez esse crucifixo, está aqui para você. E a imprensa olhar para a vida, para a gente aprender da vida, não receitas, mas modelos. O Papa Francisco ainda fez um discurso, e no discurso ele falou sobre o problema da propriedade privada. Não é ruim, nem é errado as pessoas terem. O que é errado é as pessoas esquecerem que o que elas têm é em benefício de todo mundo. Vocês acham que o dono da fonte de água tem direito de não entregar água para ninguém e guardar a fonte só para ele? Os bens do mundo, da natureza, da sociedade, em primeiro lugar, devem beneficiar a todos e não simplesmente beneficiar alguns. Mas isso também as pessoas não lembram.